Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como estão vocês? Como passaram desde o último vídeo? Aqui tudo bem, ainda muito quente. Rondônia é quente, também sei que está muito quente aí em qualquer lugar do Brasil. Mas calores à parte, situações meteorológicas à parte, vamos para mais um vídeo de previsões. Aquelas previsões marotas, placares, quem vai vencer, quem vai perder. Mas antes de começar o vídeo, recadinhos básicos de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Sabe esse botãozinho vermelho aqui? Aperte ele. Se torne um inscrito do canal. Aproveita, já ative o sininho das notificações para você receber todas as notificações dos novos vídeos que saem aqui semanalmente. Agora na temporada 2, algumas semanas eu consigo lançar 3, quando tem feriado, sou professor, é difícil fazer tantos vídeos assim. Mas, à medida do possível, eu vou lançando os vídeos que eu consegui bolar e gravar aqui para vocês. Então, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, porque é importante você compartilhar, porque assim seus amigos vão ter contato com o futebol americano, vão, talvez, aí quem sabe, começar a apreciar esse esporte, e assim nossa base de fãs de futebol americano no Brasil começa a crescer e a se solidificar e a se tornar um esporte mais popular no Brasil. Já fizeram isso? Estão prontos? Vamos começar o vídeo? Solta a vinheta! E vamos da forma mais básica de todos esses nossos vídeos de previews. Vamos começar com o Thursday Night Football, que dessa vez, diferente da semana passada, da semana 10, promete muito, já que é um jogo semana curta. Mas é um jogo entre Bengals e Ravens, que promete muito mesmo. E a chance de ambos se recuperarem da queda da semana 10, só que para a recuperação de um, outro vai ter que continuar em queda, porque ambos perderam seus jogos na semana 10. A não ser que aconteça o empate, coisa que eu duvido que vai acontecer nesse jogo, um deles vai continuar aí um pouco mais para baixo e o outro vai continuar felizinho. E dessa vez o jogo é em Baltimore, e por conta disso eu vou colocar aí placar favorável por 31-24 para os Ravens, porque eu tô mais confiante no jogo de Baltimore e na possibilidade dos Ravens não perderem duas seguidas em casa, e porque eu acho que os Bengals vão sentir um pouco mais a derrota passada para os Texans do que os Bengals para os Browns. E o próximo jogo é Steelers e Browns, outro jogo divisional aí da AFC Norte e que promete mexer aí com as estruturas da divisão. Por quê? Vamos lá, se Browns vencerem e os Ravens perderem, contrário do que eu previ, a chance de estar ali empatado na disputa pela liderança da divisão é grande. Se os Steelers vencerem os Browns, os Steelers ali vão ficar mais ainda próximos ali da liderança. Ou seja, de acordo com a vitória aí, não importa de quem, vai embolar muito. Só não vai embolar tanto a parte de baixo caso os Bengals, como eu previ, ou como eu coloquei aqui de possível vitória dos Ravens, percam esse jogo. Se os Bengals perderem, eles vão ficar um pouco mais afastados da liderança e da possibilidade de pós-temporada. Vamos aguardar, vai ser um final de semana interessante. E como os Browns venceram Baltimore lá em Baltimore, agora vai ter um duelo em casa contra os Steelers e a chance de se vingar da derrota que eles tiveram lá em Pittsburgh. Foi uma derrota doída, porque foi uma derrota por conta da defesa dos Steelers, não por conta do ataque. Só que agora o ataque não é aquele primor, mas está melhorando e melhorando bem. Se der certo essa história do Matt Canada chamar as jogadas da sideline e o Kenny Pickett, pelo menos num primeiro tempo, continuar jogando muito bem e eles conseguirem suplantar a defesa dos Browns e a defesa dos Steelers conseguir segurar deixando o Watson, que eu acho que não joga, eu acho que vem com PJ Walker, o que pode ser uma vantagem para os Ravens. Eu acho muito mais fácil uma nova vitória dos Steelers. Eu acho que deve ser uma nova vantagem para o time de Pittsburgh. E eu coloquei aí vitória para os Steelers de 18-15. Um placar novamente apertado. Um placar que vai ter participação muito boa da defesa. E um ataque dos Browns que eu creio que não conseguirá ser tão efusivo. Apesar de PJ Walker já ter feito bons jogos substituindo o Deshaun Watson. Vamos aguardar e assistir o jogo. Mas eu acredito na vitória dos Steelers, mesmo sendo lá em Cleveland. Bears e Lions. Mais um duelo divisional agora na NFC Norte. O Bears, caquético, né? Um pouco ruinzinho, vindo de jogos aí com Tyson Bagent, mas existe a chance do retorno do Justin Fields.
Mas é aquela história. Ele ficou aí 3, 4 semanas sem jogar por conta de contusão no seu dedão. E por conta disso, aquela velocidade de jogo fica um pouco defasada. Então o que eu imagino? Um Justin Fields um pouco lento ainda. E mais ou menos próximo daquilo que ele esteve nas primeiras semanas. Ruinzinho, jogando turnovers, né? Interceptações, fumbles, coisa e tal. Talvez não, mas eu imagino que possa acontecer dessa forma pelo fato de ele estar afastado aí por 3, 4 semanas. É justamente por conta disso e pelo jogo ser em Detroit que eu coloco um placar elástico para os Lions de 45-13 com um amasso de Jared Goff companhia limitada sobre a defesa dos Bears e um massacre da defesa dos Lions em cima do ataque de Justin Fields e companhia. Então vai ser um jogo um pouco mais desigual. Chargers e Packers. Vamos lá. Seria a chance do Green Bay se reerguer, mas contra o ataque de Los Angeles eu acho que é muito mais difícil. Tá certo que a defesa do Packers vem jogando bem melhor, vem dificultando mais a vida dos seus adversários, mas ainda é inconstante. Tem jogos que não dão conta de segurar, até porque às vezes na maioria dos jogos eles ficam muito tempo em campo que cansa mais. E o ataque dos Packers eu creio que não seja suficiente para vencer a defesa dos Chargers. Posso estar falando asneira porque os últimos jogos dos Chargers, nesse último jogo a defesa foi uma peneira. Nos 2 jogos anteriores, os Chargers tiveram uma defesa um pouco mais regular, principalmente contra a defesa terrestre, que era o principal pesadelo de Los Angeles no ano passado. Mas o jogo terrestre dos Packers não tem entrado muito bem em todos os jogos. Se Aaron Jones e o A.J. Dillon conseguirem jogar muito bem, aí beleza. Talvez o jogo dos Packers consiga surpreender e trazer mais dificuldades e quem sabe sonhar com a vitória. Só que Jordan Love também é muito inconstante. A era do amor não está sendo prolífica, porque geralmente dizem que quem tem azar no amor tem sorte no jogo. E se você tem sorte no amor, tem azar no jogo. A situação não está sendo dessa forma nos Packers. Nem sorte no amor e nem mesmo sorte no jogo. Eu acredito na vitória dos Chargers por 27-20. Ainda estou colocando aí aqueles 20 pontos dos Packers como aquela busca, aquele ímpeto final que o Jordan Love coloca geralmente no final do último quarto, conseguindo alguns pontos nessa fase do jogo, mas não vai ser suficiente. Eu acredito que essa química entre Justin Herbert e Austin Ekeler vai fluir novamente, e se nesse jogo, o jogo terrestre dos Chargers entrarem, aí Justin Herbert vai fazer a festa contra a defesa de Green Bay. Vamos aguardar e assistir, mas essa é a minha ideia de jogo e de vitória para o Los Angeles Chargers em cima de Green Bay, mesmo o jogo sendo em Green Bay lá no Lambeau Field. Raiders e Dolphins. Bem, agora a gente entra num dilema, num paradoxo temporal aí, sei lá se é assim que a gente pode dizer. Mas vamos lá, o Dolphins voltou de bye week e talvez tenham resolvido alguns problemas aí de defesa, de jogo terrestre, de jogo aéreo. É aquela história de dar uma repaginada no playbook e também uma ajustada naqueles que estavam no departamento médico. E segundo aquela ideia de paradoxo temporal, seja lá como que a gente vai colocar o nome dessa confusão toda, os Raiders vão ser um meio termo daquilo que costuma dividir os desempenhos de Miami em vitórias contra times com campanha negativa e derrotas contra times de campanha positiva. Por que vai ser um meio termo? Vai ser aquele tilt que dá no sistema. O Raiders está 5-5, nem campanha positiva, nem campanha negativa. Como será que vai funcionar no psicológico do Miami Dolphins contra os Raiders? Será que vai dar empate o jogo por causa disso? Não seria um absurdo pensar dessa forma. Vamos aguardar e assistir. Mas eu creio que empate seja algo inesperado e se acontecer, vai ser assim algo totalmente fora da caixinha. Porque querendo ou não, apesar de uma leve melhora dos Raiders nos 2 últimos jogos com uma vitória e uma derrota, com 2 vitórias, só que uma bem assim xoxa contra os Jets nesse último domingo, eu não acredito que eles tenham força
para bater os Dolphins, porque o ataque dos Dolphins contra times mais fracos, e o Raiders é mais fraco, apesar de campanha ali pareada, eu vou colocar aí 34-17 para os Dolphins, com o dobro de pontos dos Raiders, e 17 pontos para os Raiders, porque existe garbage time, e porque, querendo ou não, o O'Connell não está fazendo o pior dos jogos com o seu time, e a saída do head coach, o McDaniel, funcionou, deixou o ambiente mais leve. O Davante Adams está mais feliz em campo e fora de campo. Olha a situação, você via na cara do Adams que ele estava chateado, que ele estava irritado, que ele não estava feliz com a situação do time e com o Jimmy Garoppolo. Mas agora você vê que mesmo o O'Connell não sendo um grande quarterback, sendo novato, tendo seus erros de novato, ele joga mais leve, ele recebe mais bolas, ele está um pouco mais contente com o jogo. Mas esse vai ser um jogo que talvez deixe ele chateado, porque vai ser 34-17 para os Dolphins. Giants e Commanders, possível jogo meia da rodada? Sim, vai depender de Sam Howell e companhia. Por que de Sam Howell? Por que não dos Giants? Porque os Giants a gente já sabe o que esperar. O Sam Howell, a gente talvez ache que saiba o que esperar dele, porque ele é 880, tem jogo que ele vai, joga pra caramba, faz touchdowns sem lançar interceptação, e tem jogo que ele só lança interceptação, como foi contra os Bills. Só que esse é um jogo divisional. E sendo um jogo divisional, eu acho que isso atiça um pouco mais. E o jogo é lá no FedEx Field, em Washington, o que talvez seja um up e a tentativa de se recuperar da derrota para os Seahawks. Então, como eu não consigo ver o time dos Giants barrando o ataque dos Commanders, a não ser que a linha defensiva de Nova York consiga pressionar de tal forma Sam Howell que force ele a cometer erros crassos, erros assim, arrepiantes, eu não consigo imaginar a vitória dos Giants. Então eu vou colocar aí 23-10 para os Commanders, porque eu confio muito mais na instabilidade para o lado positivo do Sam Howell do que na instabilidade para o lado positivo de Tony DeVito. Cowboys e Panthers em mais um jogo que vai servir para entender o seguinte: se o Cowboys não for para os playoffs esse ano, vai ser muita sacanagem com o seu torcedor, porque só esse ano eles vão ter aí pelo menos 5 bye weeks. Como assim, Isaac? 5 bye weeks? Sim, eles tiveram a bye week de descanso, aquela que todo time tem, e tiveram 4 jogos de bye week. Contra os Cardinals eles perderam, foi um ponto fora d'água. Venceram com quase 90 pontos os Giants, 40 no primeiro jogo e 49 no segundo, e tomaram só 17. E tem os Panthers agora. Por que bye week? Eles não precisam fazer tanto esforço para vencer esses times. Tá certo que eles conseguiram perder para os Cardinals, mas não creio que eles facilitarão a vida para os Panthers. Apesar do jogo ser em Charlotte, eu ainda imagino um jogo vencível com uma certa facilidade para os Cowboys. Apesar dessa facilidade, entre aspas, eu vou colocar aí 28-9 para o time de Dallas, porque o jogo é fora de casa, porque a defesa talvez faça um trabalho muito bom contra o ataque dos Panthers, mas talvez não consiga ser tão efusiva. Sabe aquele jogo assim, é um jogo que a gente não precisa nem se esforçar tanto? Talvez seja esse tipo de situação como aconteceu mais ou menos contra os Cardinals. Só que dessa vez eu imagino vitória dos Cowboys, tá certo? Naquele jogo eu coloquei vitória dos Cowboys e deu Cardinals. Vamos aguardar e assistir. Mas Bryce Young não tem cara de que tá preparado para a NFL ainda. Ele tem cara de assustado, ele não tem cara de quem tá conseguindo se concentrar no jogo. Ele tá com cara de desespero. E do outro lado, lá no primeiro jogo contra os Cardinals, eles tinham Joshua Dobbs, que diferente do Bryce Young já tem uma certa experiência na NFL. Isso conta também. Próximo jogo, Titans e Jaguars, outro duelo divisional que pode deixar aí a AFC Sul também um pouco aí embolada. Mas para isso os Titans terão que vencer os Jaguars fora de casa. O jogo é em Jacksonville e vamos lá, Titans, assistam a tape do 49ers no jogo da semana 10, talvez vocês consigam alguma coisa. Mas para isso o Levis vai ter que jogar melhor do que jogou na semana 10, o jogo terrestre vai ter que entrar, Derrick Henry e outros running backs do time vão ter que jogar um pouco melhor. O playbook vai ter que ser mais bem explorado pelo Mike Vrabel. E por conta de
desse tipo de situação, jogo divisional, jogo em Jacksonville, vou colocar aí 27-21 para os Jaguars e vamos manter aquela invencibilidade do time de Jacksonville em cima do time do Tennessee. Então, 27-21 para os Jaguars. Não é absurdo, é um placar apertado, uma única posse, mas eu enxergo hoje os Jaguars mais preparados para liderar ou vencer a divisão sul da AFC do que os Titans chegar no Wild Card. Eu enxergo muito mais possibilidade hoje do Houston do que dos Titans. E por falar em Texans, o próximo jogo é Cardinals contra Texans. E será que DeMeco Ryan vai conseguir parar o jogo corrido de Kyler Murray? Porque eu acho que justamente agora o maior trunfo dos Cardinals no ataque é o seu quarterback, que corre muito bem com a bola. Tá certo, ficou quase um ano parado por conta da cirurgia no joelho, mas na semana 10 ele já mostrou um físico que parece estar muito bom. Não jogou nem com proteção no joelho. Então temos que esperar e assistir para ver como Kyler Murray vai enfrentar uma defesa capitaneada por DeMeco Ryans. A dupla ameaça para o Kyler Murray pode complicar, mas pelo que eu venho assistindo dos Texans nas últimas semanas, eu não consigo ver um jogo jogado em Houston com vitória para os Cardinals. Então coloquei em 34-28, uma posse aí para os Texans, muito por conta do fato do jogo, da ameaça dupla que o Kyler Murray é para o jogo dos Cardinals. Então ele pode lançar a bola muito bem, ele pode correr muito bem com a bola, fora aí os running backs do time. Vamos aguardar e ver como que ele vai estar nesse jogo, ou se a defesa dos Texans vai conseguir pressioná-lo de tal forma que force turnovers. Tem essas possibilidades. Então 34-28 pode ser até demais, não sei. Pode ser um placar alto demais, né? Uma soma de pontos muito grande. Mas eu consigo imaginar essa possibilidade por conta dessa situação, já que também a defesa dos Cardinals não é grande coisa. E CJ Stroud está jogando fino da bola. Buccaneers e 49ers voltando ao lar após a bye week e com 49ers de volta, né, com uma boa vitória na bagagem, vindo lá de Jacksonville, tem a chance de ampliar o número de vitórias e se estabelecer melhor ainda aí na liderança da NFC Oeste e a busca aí, talvez, quem sabe, não sei, acho que ficou mais difícil, pela liderança da NFC, agora com 3 derrotas. Eu acho que ficou bem mais difícil, já que os Eagles ainda têm apenas uma derrota. E o Lions está ali, pareado, então não está fácil. O Lions acho que tem só 2 derrotas. Então hoje, o 49ers, assim como o Seahawks, são os terceiros na luta pela conferência. Mas a luta pela divisão está ali entre Seahawks e 49ers. Então uma vitória contra os Buccaneers daria a chance de ficar isolado na liderança da NFC Oeste, caso os Rams vençam os Seahawks, mas aí vamos falar disso um pouquinho mais tarde. Então o placar é de 27-15 para o 49ers em cima do time de Baker Mayfield. Talvez seja um placar baixo para o que a gente viu nas primeiras 5 semanas do 49ers e nessa última semana, mas a defesa terrestre, principalmente terrestre, com Vita Véia do Buccaneers é boa, mas eu creio que jogando no Levi Stadium o Baker Mayfield lance muitos turnovers, se não muitos, pelo menos alguns que sejam cruciais. E se a defesa do 49ers jogar como jogou contra os Jaguars, aí Baker Mayfield vai espalhar a farofa, o caldo vai entornar e o bolo vai queimar. Jets contra Bills. Falar que vai ser fácil qualquer jogo para os Bills hoje é loucura. Vide que segunda-feira, né, no Monday Night Football, contra um time que ainda está se reerguendo, está assim, evoluindo, os Broncos. Os Bills não conseguiram facilidade e não venceram, perderam em casa para os Broncos. E Josh Allen lançou 2 interceptações, teve muito drop, teve muito fumble. A vantagem, ou a não tão desvantagem dos Bills, foi que os fumbles e as interceptações não foram transformadas em pontuação pelos Broncos. Creio que isso possa acontecer contra os Jets? Também acredito que não. Só que os Jets já venceram os Bills lá na semana 1. No primeiro jogo, contusão do Rodgers, venceram o jogo. Com um retorno de punch do seu retornador. E o que foi o tom da vitória? Não foi um grande ataque com o Zach Wilson? Com certeza não vai ser. O Zach Wilson não conseguiu jogar bem nem contra o Raiders. Vai jogar bem contra os Bills? Por mais que os Bills joguem mal, eu não creio que dessa vez os Jets consigam vencer.
É possível? É. Acredito nisso? Não. Então coloca um placar de 19-10, 2 posses para os Bills e o retorno às vitórias aí do time de Buffalo. Seahawks contra Rams, outro duelo divisional e que pode complicar ou facilitar a disputa pela liderança divisional. Por que pode facilitar? Se os Rams conseguirem sua segunda vitória em cima dos Seahawks, o Seahawks fica um degrau abaixo do 49ers caso o 49ers vença o Buccaneers no Levi Stadium. E como o jogo dessa vez é no SoFi Stadium, a chance de vitória para os Rams existe, principalmente se for o Carson Wentz que jogar como quarterback do time. Acredito que isso vai fazer muita diferença a favor dos Rams? Não. Por quê? Eu não vejo o Wentz, que está muito tempo parado, conseguindo uma vitória expressiva. Pode vir vitória? Pode. Não vou falar que é impossível vencer com o Wentz como quarterback. Só que eu vejo o Seahawks mais empolgado com a última vitória. Se o Gene Smith continuar jogando como jogou na semana 10, a chance de vitória dos Seahawks é muito maior. Eu coloquei um placar apertado de 30-28 para os Seahawks, deixando ainda ali a busca pela liderança da NFC Oeste ainda apertada. Com essa vitória, se ela acontecer, o Seahawks fica 2-1 na divisão, enquanto o 49ers se mantém na liderança com 2-0, já que não teria perdido ainda nenhum jogo dentro da divisão. E mesmo com Carson Wentz titular, eu acredito na vitória dos Seahawks. Vikings e Broncos lá no Mile High. Vai ser um jogo difícil para o time dos Vikings. Apesar de a altitude de Denver não ser uma La Paz da vida, ainda assim é um fator que é muito considerado pelos times que vão visitar a franquia de Denver. É lógico que o Minnesota Vikings tem, vamos dizer assim, impressionado muito pelos jogos que vem fazendo nas 2 últimas semanas e os 2 jogos com Joshua Dobbs. Existe ainda a possibilidade de retorno de Justin Jefferson. Só que os Broncos venceram o jogo contra os Bills lá em Buffalo. É lógico, por ter jogado na segunda-feira vai ter um dia menos de descanso. É uma semana um pouquinho mais curta que a semana dos Vikings. Só por isso, existe sim a possibilidade de vitória dos Broncos, já que eles conseguiram dar uma evoluída e jogam em casa. Mas, assim como eu não tive coragem de apostar contra os Vikings na semana passada, eu vou palpitar no time de Minnesota nessa busca pela vaga no Wild Card, numa vitória de 21-15, se aproveitando, caso ele volte, de Justin Jefferson, que se ele voltar, o jogo aéreo de longa distância vai ser a grande chave para o time de Minnesota. Então, big plays mudarão esse jogo. Se o jogo corrido dos Vikings conseguir entrar bem no jogo também contra a defesa dos Broncos, aí o estrago vai estar feito. Agora, se os Broncos conseguirem segurar bem Justin Jefferson, se ele voltar, e o ataque corrido dos Vikings, aí pode complicar um pouco, porque o Josh Dobbs não é um exímio quarterback, apesar de não ser o pior de todos também. Eagles e Chiefs. Finalmente, um Monday Night Football que talvez valha muito a pena assistir e possibilidades de ser o melhor jogo da rodada, sem sombra de dúvidas. Primeiro, os dois voltam de bye week, então estão descansados, estão tranquilos, organizaram ali playbook, gente que estava na injury reserve podendo voltar, times provavelmente completos, quarterbacks provavelmente aí 0 bala e um review do último Super Bowl, vencido pelos Chiefs, mas é a chance dos Eagles se vingarem dessa derrota. Lógico, seria mais interessante se vingar no Super Bowl? Seria. Mas existe a possibilidade de um Super Bowl entre eles de novo? Existe. Mas isso é provável que aconteça? É difícil prever porque probabilidade não é certeza. Então, por que não tentar vencer agora? Só que como eu falei, eu não vou apostar de novo contra Mahomes. Mais uma vez, quando eu apostei contra Mahomes eu tomei chapuletada. E não foi nem de comentário, foi do Mahomes mesmo. Então vou colocar aí 31-28 para o Mahomes, ou para os Chiefs. Um placar apertado de novo, uma posse de diferença de novo, um field goal. Mas
ficaria espantado se os Eagles vencessem o time de Kansas City lá no Arrowhead Stadium? Não ficaria espantado, mas como o jogo é no Arrowhead Stadium, é mais fácil os Chiefs vencerem. Mas se por um acaso o Sirianni pegou lá o tape da semana 1 dos Lions contra os Chiefs lá no Arrowhead, pode aí dar uma estudada, desenvolver um joguinho defensivo aí para travar um pouco mais aí o ataque do Patrick Mahomes e companhia, e quem sabe conseguir a vitória. Mas vou manter meu placar aí 31-28 para os Chiefs. E para finalizar nosso vídeo, os times que estão de bye nessa semana são os Falcons, Colts, Patriots, para alegria de muitos, e os Saints, que agora vão descansar, arrumar seu playbook, tratar de quem está no departamento médico, para tentar voltar para a semana 12 mais inteiros e conseguir novas vitórias, novas possibilidades para seus times. Então, esse foi o nosso vídeo de preview, espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário aqui, coloque o seu preview aqui de 1, 2, 3 dos 14 jogos, fique à vontade para comentar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, a gente se vê no próximo vídeo, vamos embora para mais um touchdown, valeu!